Boa tarde, galera. Estamos aqui direto do canal Carlos Camisa 9 para falar do futebol carioca. Hoje estamos aqui com um amigo de infância, o Rafael. O Rafael que foi fera no futsal e hoje nós vamos falar do futebol carioca e falar do Flamengo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pato Rocco. Boa tarde, Dedé. Cara, primeiro te parabenizar aí pelo sucesso do canal, tô muito feliz. São pessoas assim como você, que a gente precisa falar do futebol carioca abertamente, com clareza, sem puxar sardinha para ninguém. E eu fico muito feliz de ter sido convidado, porque eu sei, eu te conheço há muito tempo, você também já esteve dentro das 4 linhas. E hoje, cara, você tá dando um show aí fora das 4 linhas, parabéns. E o futebol carioca é o futebol mais charmoso do país. Por isso que eu chamei uma celebridade para falar do futebol. E o Rafael tem todo o respaldo para falar disso, porque hoje ele faz um trabalho muito importante no Flamengo. E ele vai falar um pouco desse trabalho. Então, na verdade, o Flamengo foi o primeiro clube no Brasil, né, a implementar a capacitação. Então, hoje o Flamengo ele tem um site que os pais, né, entram lá, eles cadastram as crianças e não tem mais aquelas peneiras, né, aquela pressão em cima da criança, que é de 20 minutos só para jogar, 10 minutos. Então o Flamengo hoje tem várias valências, né, dentro do teste. A criança tem direito a 5 testes, a 5 treinos, e dentro desse treino a gente coloca as estações com as valências, e cada profissional numa estação, e depois de uma semana de treino, a gente vê qual foi a porcentagem, né, o ápice da criança a nível de acertos e erros. E nisso a gente encaminha para um próximo passo, que aí eles se juntam lá para a coletividade, e aí é o talento deles lá em jogando em conjunto. E, Rafael, isso é muito importante, o jogador, ele começar na base. O jogador que tem base, depois ele tem um respaldo de falar, pô, eu treinei na base. E ele acaba se acostumando. O Zico, que era o Zico, ele acabava os treinos, ele lá na Gávea batia falta, era umas 50 faltas depois do treino. Então, como é que a gente vai cobrar de um jogador brasileiro se o jogador não treina? É ou não é, Rafael? É verdade, cara. Eu costumo dizer que na minha época, a gente respeitava muito as categorias, né? Tinha a categoria juvenil, tinha a categoria... Quando você chegava nos juniores, cara, já era uma glória. E a gente sabia que nos juniores, por mais que a gente tivesse um baita grupo, um baita elenco, só subiriam 2 para o profissional, no máximo 3. Era uma briga interna mais saudável, mas que a gente sabia que era muito difícil virar profissional. Hoje não, infelizmente. A gente sabe que hoje tem interesses fortes por trás, entendeu? Investidores que não são do futebol, que estão preocupados com marketing, com mídia, e tá aí, ó. Na Taça São Paulo foi o resultado que deu. A Taça São Paulo, já de um tempo para cá, tirando a base do Flamengo, que foi vitoriosa, cara, tá lamentável. E o Vinícius Júnior hoje no Real Madrid, o Vinícius Júnior, ele faz a diferença. Um jogador rápido, faz gols e saiu da base do Flamengo, né? Você teve a oportunidade de conversar com o Vinícius Júnior? Então, o Vinícius Júnior, na verdade, foi uma joia, né? Que apareceu no Flamengo. E o que a gente fez? Isso o Flamengo faz muito bem. A gente blindou o jogador, a gente blindou a família e a gente foi lapidando essa pedra, desculpa. A gente sabe que o caminho para chegar ao profissional é difícil, é muito difícil. Às vezes não é só jogar futebol, mas o staff da vida do jogador fora das 4 linhas. E isso o Flamengo soube, não só com ele, mas com o Paquetá também, com outros jogadores também, o Tuller, um zagueiro também, que hoje está lá na China. Enfim, essa safra do Flamengo, o Lincoln, a gente conseguiu fazer uma blindagem para que eles pudessem também chegar no profissional com sucesso.
Eu sempre gostei de um jogador que saiu do Flamengo, ele foi pro Real Madrid também, ficou bastante tempo lá, o Sávio. O Sávio era um jogador muito perigoso, jogador que jogava para frente, driblava bem, e o Flamengo ficou um tempo sem revelar jogadores de alto nível. Mas agora com o Vinícius Júnior, o Tuller, e o Flamengo voltou a ser esse time de destaque aqui no Brasil, né? Na categoria de base. O Flamengo, na verdade, ele teve uma reestruturação financeira absurda, né? Então, a gestão do Bandeira de Melo, ele realmente colocou ordem na casa, e o Flamengo também teve uma ascensão financeira que também não deixa de ter sido também um pouco de sorte, né, e competência, porque os outros clubes também se enfraqueceram financeiramente. Então o Flamengo aproveitou essa crista da onda e se estruturou. E aí, com a sobra de dinheiro, com dinheiro em caixa, o Flamengo não se preocupou só com o profissional. O Flamengo foi investindo também nas bases e o sucesso está aí, cara, não tem jeito. Se você trabalhar certo, lógico, com um giro de capital interessante e o Flamengo sendo bem estruturado, a gente sabia que ia chegar no topo, não tem jeito. O segredo é esse. A torcida teve paciência. Na época, a gestão falou que os dois primeiros anos iam ser difíceis, mas hoje está aí. A cada 3 finais, pelo menos uma, o Flamengo belisca. Nós vamos fechar o primeiro bloco do programa. Eu estou aqui com um amigo de infância, o Rafael, o nosso amigo Pato Rocco. É uma referência no futsal e é uma satisfação imensa estar com ele no programa do Carlos Camisa 9. Estamos fechando o primeiro bloco do programa. Valeu? Galera, nós estamos aqui com a segunda celebridade aqui dessa tarde, o Zé Carlos Carioca, que jogou na Europa, jogou na China, referência no futebol, trabalhou em vários clubes aqui no Rio de Janeiro, e o Zé Carlos vai falar de categoria de base e vai falar sobre seleção brasileira. Seleção brasileira que é pentacampeão do mundo. Como o programa, essa semana, nós vamos passar os gols do Denner e do Mané Garrincha. São 40 anos sem o Mané Garrincha. Eu vou passar a bola pro Zé Carlos Carioca, que é referência no futebol, nas categorias de base e no profissional. Zé Carlos Carioca, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. É um prazer enorme sempre estar aqui no Carlos Camisa 9, esse programa que a cada dia está crescendo dentro do Rio de Janeiro, com muitas visualizações, e estou aqui para contribuir com um pouco daquilo que a gente tem de experiência no futebol. E eu vou fazer algumas perguntas para o Zé Carlos Carioca. É inadmissível o Brasil querer imitar o futebol da Europa. O futebol brasileiro é pentacampeão do mundo. E o que você tem a falar sobre isso? Que hoje virou moda aqui no Brasil. O treinador estrangeiro é melhor que o treinador brasileiro. O que você tem a falar sobre isso? Realmente, isso aí é uma coisa que as pessoas que conhecem a essência do futebol, os profissionais ou até mesmo adeptos, né, que conhecem a essência do futebol brasileiro, nós estamos vendo coisas estranhas dentro do futebol brasileiro. Zagueiro tentando sair jogando, zagueiro técnico demais, trabalhar a bola desde do goleiro até chegar ao meio-campo, geralmente não passam no meio-campo, não existe uma transição com qualidade de passe longo, de virada de jogo. Essa é a essência do futebol brasileiro. Nós temos um biotipo totalmente diferente, nós temos a nossa maneira própria de jogar futebol, e essa maneira nos levou a 5 títulos. Estão atrofiando o futebol brasileiro, porque estão fazendo com que o jogador brasileiro tenha uma função e uma forma de se comportar dentro do campo que não condiz com aquilo que nos levou a 5 títulos, cara. E o futebol brasileiro, todo mundo sabe que é um futebol para frente, um futebol talentoso. O futebol brasileiro não precisa de treinador ir lá fazer curso, do treinador inventar coisas palavras bonitas. Futebol é jogado, futebol é treinado. É ou não é, Zé Carlos? Com certeza. Estão mudando as terminologias para a coisa ficar mais bonita. O futebol está cada dia mais elitizado. Hoje as arenas, elas têm restaurantes, só falta ter mais um show dentro daquelas arenas. Então, quer dizer, o povão
a comunidade, o pessoal que tem o futebol como seu maior lazer, está até privado de assistir futebol. Né? Nós assistimos aí, com todo respeito, a campeonatos italianos. Pô, pasme, campeonato italiano, para quê? A Itália nem se classificou para o Mundial. Pô, nós temos que ver os clubes secundários, os campeonatos secundários, dar mais atenção à categoria de base. Agora, Carlos, estão aí indo na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, trazer jogadores. Quer dizer, e a nossa base? Aonde que o garoto que está lá numa seleção sub-15, sub-17, investindo para jogar no time de cima, quando ele vê 7 jogadores sul-americanos. Eu não sei aonde nós vamos chegar, eu acho que já passou do limite, alguém tem que tomar alguma providência. O Zé Carlos Carioca, o Zé Carlos Hong Kong, foi meu treinador no São Cristóvão, no União Central, já fizemos vários tipos de trabalho com o futebol e a gente está sempre resenhando, a gente gosta do futebol e eu sou amante do futebol carioca. Essa semana eu estava conversando com o meu professor, que eu chamo ele de professor, o Zé Carlos, e ele jogou a pedra, ele cantou a pedra e falou: olha, o time do Palmeiras é perigosíssimo e a zaga do Flamengo não é confiável. Acabou o jogo 4-3 Palmeiras, é ou não é? É verdade. O Palmeiras é um time que bem treinado, um time que marca forte e um time que faz uma transição muito rápida. Poxa, se você sai na frente do pra cá, dificilmente, se você tiver qualidade, o adversário vai ultrapassar você. E o Palmeiras ultrapassou 2 vezes. Por quê? Porque o time do Flamengo é um time muito bom, de muita qualidade, mas sem poder de marcação, sem força. O Fluminense, que é um time com menor poderio de qualidade técnica, todas as vezes nos últimos Fla-Flu ganha com força, com disposição, diminuindo os espaços, e a gente vê que a qualidade de um time é totalmente mais baixa do que o outro. No caso do Flamengo, no caso do Fluminense. E eu vou fechar essa segunda parte e vou fazer mais uma pergunta para o Zé Carlos, porque é inadmissível. Essa palavra é a certa que nós temos que falar. Sobre seleção brasileira. Copa do Mundo acabou, mas eu não consigo entender. O Gabigol, artilheiro nato, jogador decisivo, ficou fora da Copa do Mundo. Você pode me explicar isso daí, Zé Carlos? O que chega aqui, até a nós aqui fora e que nos faz acreditar é esse número de empresários que tem uma certa autonomia dentro do futebol e até dentro da Confederação Brasileira de Futebol. E somando 2 e 2 vai dar 4. Não é possível que o Dudu, o Gabigol, o Gerson não está entre os 22, pelo menos. Não vou nem vou dizer pelo titular fica por conta do treinador, mas entre os 22. A seleção é os melhores do momento. Então vem jogador, uma seleção com um departamento de futebol médico, com médicos de alta competência, a gente fica sabendo que no final um jogador estava jogando machucado. Isso é pasme no dia de hoje, a medicina desportiva tão evoluída. Quer dizer, o jogador foi convocado, no caso Gabriel Jesus, convocado lesionado. Então há interesses por trás, me desculpe, mas até que se apresente alguém e prova, porque isso tudo fica encoberto, isso tudo passa, daqui a pouco a gente está em outra Copa e os erros continuam. O futebol brasileiro precisa sofrer uma grande reestruturação e o futebol é o único segmento que aparece profissionais sem habilitação, sem experiência. Qualquer segmento, você para ser contratado tem que ter experiência naquele segmento. E o futebol, aparecem muitas pessoas aí caindo de paraquedas no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, os diretores, né, não se impõem, os diretores de confederação não se impõem, não buscam o nosso prestígio. O campeão mundial foi o sul-americano. Nós sul-americanos, e nós somos o sul-americano com mais títulos, nós temos que ocupar espaço, buscar espaço para os profissionais que estão aí. Tem muito profissional dentro do Brasil que não tem sequer espaço para trabalhar numa categoria de base. Nós estamos fechando a segunda parte do nosso programa. É só vir aqui, ó, no nosso canal, Carlos Camisa 9, e
Zé Carlos Carioca é experiente no futebol carioca. Ele fez um excelente trabalho no Macaé, no São Cristóvão, trabalhou no Espírito Santo, em vários clubes e tem esse respaldo para falar. Estamos aqui falando com essa celebridade aqui do futebol brasileiro, Zé Carlos Carioca. Beleza? Você está sempre aí retificando o meu trabalho nesses longos dos anos. Nós estamos aí com um projeto que está para surgir dentro do Rio de Janeiro, que vai ser um projeto que vai resgatar a essência do futebol brasileiro. Esse processo já está sendo elaborado de documentação e breve nós estamos aí anunciando e vamos buscar dar oportunidade aos jovens mais carentes, porque hoje os clubes não dão oportunidade nem para os seus ex-jogadores que foram campeão para adentrar as dependências dos seus clubes. Imagine os jovens que estão querendo começar o futebol. Então nós estamos aí, Carlos, não para tacar pedras no futebol brasileiro, mas sim tentar acrescentar algo para a gente ver se venha melhoras, né? E o jogador brasileiro está perdendo a sua identidade. A CBF ela tem que rapidamente criar uma lei que o jogador em evidência, que pode ser aproveitado dentro de uma seleção brasileira, ele só pode ir embora para o exterior depois de ter disputado uma Copa do Mundo. Estamos perdendo a identidade, estamos perdendo a essência, estamos imitando o futebol europeu. Nosso produto é o maior produto a nível de futebol no mundo. Nós não temos que imitar ninguém, nós temos que vender bem esse produto que é o futebol brasileiro. Falou aí Zé Carlos Carioca e nós estamos fechando a segunda parte do nosso programa. Fala, meus amigos. Hoje eu estou aqui no programa Camisa 9 do meu amigo Dedé. Queria fazer um convite para vocês para conhecer a minha página no Instagram, Pato Trainer, equipe Pato Trainer. A gente trabalha com assessorias aí de condomínio, a gente trabalha também com atendimento online. Eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta também, fui atleta profissional. Hoje eu trabalho com a capacitação aí de meninos aí que sonham em jogar num clube grande. E hoje eu estou aqui muito feliz de estar aqui nesse canal, um canal que vem crescendo, um canal de um cara espetacular, que jogou dentro das quatro linhas, que sabe o que fala. Então, muito feliz mesmo. E eu só desejo aí boa sorte aí para o canal, vida longa, que o Dedé merece. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Nós estamos 40 anos sem o Garrincha e vamos falar do Denner, que todo mundo fala que era mistura do Pelé com o Garrincha. E eu estou aqui com o Rafael, o nosso amigo Pato Roco, ele vai falar um pouco do Denner. Você viu o Denner jogar? Ah, vi, cara. O Denner era diferente. O Denner eu tive a oportunidade, né? Eu sou de 79. A gente viu o estouro dele na Taça São Paulo. Aquele golaço dele marcante, né? Foi sensacional. E aí os clubes gigantes olharam aquela joia e o Vasco na época pegou, né? E realmente o que ele fez é o tipo de jogador que, assim, a gente sabe que é difícil aparecer, tanto é que já tem 40 anos e principalmente aqui no Rio de Janeiro ninguém fala de um jogador agora, de um tempo para cá, que as quatro grandes torcidas praticamente ficaram com a mesma opinião sobre até o Arrascaeta aí, que é um jogador que aqui no Rio de Janeiro destoa, mas antes dele eu não vi ninguém assim com uma ascensão, um meteoro como o Denner. O Denner era demais, cara. O Denner era aquele jogador imprevisível, aquele jogador que todo treinador quer, aquele jogador que bate no peito e fala, deixa comigo. Eu sou vascaíno, né? Então eu posso falar isso de cadeira porque eu vi o Denner fazer coisas, inclusive dentro do estádio do Boca Júnior, ele acabar com o jogo dentro de La Bombonera. Então, e ser aplaudido, né? Pô, de pé. Então é um jogador assim, meteoro, cara. Aquele que vem, infelizmente, parece que essas pessoas especiais, né? Papai do céu fala, ó, você tem muito talento, você vem me ajudar aqui em cima, que aqui em cima tá meio complicado, vamos arrumar a casa. Em homenagem ao Denner, o Rafael, eu, vamos assistir agora vários lances do Denner, gols maravilhosos
e lembrar um pouco desse fenômeno que passou aqui com a camisa do Vasco. Denner, um beijo, um abraço, porque você está aqui no nosso coração, beleza? Vai passar agora uma série de gols do nosso eterno Denner também. Galera, na última parte do programa, eu continuo com essa figura importantíssima, o Zé Carlos Carioca. E nós vamos fechar o programa falando de 40 anos sem Garrincha, um jogador extraordinário que vestiu a camisa 7 do Botafogo. E o Zé Carlos também vai falar de um jogador extraordinário que eu mesmo nunca ouvi falar. Primeiramente, vai falar do Garrincha. O Garrincha, você vê, né? Quando o futebol era a coisa mais simples, surgia gênios, né? A simplicidade traz gênios. Hoje o futebol está muito cheio de nome-toque, o jogador com 17, 18 anos, mal surgindo aí nos profissionais, eles já são colocado uma bolha sobre eles, e na hora mesmo de dar o seu rendimento, na hora mesmo de dar o título, de dar alegria ao povo brasileiro, a gente assiste aquilo que nós assistimos aí nessa última Copa, né? Muita milindragem, muita pênaltis, coisas que a gente não pode errar da forma que erramos. O profissional lá dentro do campo ele está sujeito a fazer, até perder, mas não da forma que nós perdemos nos pênaltis nas finais da Copa do Mundo. Então o Garrincha era um gênio que não teve base. Muitos clubes fecharam a porta para ele treinar, para apresentar o futebol. Deu sorte, né, que tinha um outro gênio chamado Newton Santos, que foi quem marcou ele pela primeira vez, que incentivou, que pediu o clube para ficar e se transformou na lenda que era. Quer dizer, isso tudo a gente tira proveito do seguinte: o craque, ele é nato. O treinador não ensina o jogador a jogar futebol. O craque, ele já nasce com um dom. O treinador, ele só aperfeiçoa. Então, hoje, eles estão querendo fabricar o jogador. A gente se vê o jogador com 16 anos surgindo e já estão dizendo que é um novo Pelé, que é um novo Garrincha. E isso é um também dos fatores que o futebol brasileiro está cada vez mais retrocedendo. Vai passar agora uma série de gols de um jogador extraordinário, de um fenômeno, Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Passa esses gols aí. E o Zé Carlos Carioca, nas nossas resenhas, ele falou de um jogador que eu mesmo não ouvi falar, mas ele falou muito bem desse jogador. Tem muitos que nem conhecem. Esse jogador, Carlos, ele está a nível de Platini, está a nível de Zico, está a nível de Cristiano Ronaldo. E eu peço para vocês depois dar uma olhada no Google, porque só quem jogou naquela época dos anos 80, dos anos 90, e eu que tive, graças a Deus, o privilégio de jogar na Europa e na Ásia, se chama George Best. É um jogador extraordinário, irlandês, naturalizado inglês. Procure no Google. Nós vamos fechar o nosso programa e, Zé Carlos, você quer
falar mais alguma coisa sobre o futebol carioca? Como eu já falei, nós estamos com um projeto aí, vai ser lançado aí já no máximo até o final do mês, que é um projeto de futebol. E dizer para você que essa estrutura aqui, pô, você está de parabéns. Isso é uma estrutura maravilhosa, é uma estrutura, um estúdio de muita qualidade e que nos dá até prazer de vir fazer esse trabalho junto ao Carlos Camisa 9. Eu só tenho que agradecer ao Zé Carlos Carioca, ao Pato Rouco, que é o Rafael, agradecer ao Léo, né, que é um dos diretores aqui da Brise Produções, o Diego, e agradecer a Brise Produções pelo sucesso do nosso canal. E o Carlos Camisa 9 está fechando o nosso programa agora com um beijo maravilhoso, um beijo do Carlos Camisa 9, beleza?